Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por permanecer fiel à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo, João, ele acabou exilado, né, na ilha de Patmos. Por toda a história da igreja, nós vemos os cristãos ser perseguidos, né? Nós vemos os cristãos ser perseguidos, por causa da nossa fidelidade a Jesus. Todo tipo de perseguição, todo tipo de pressão, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Versículo 3: Bem-aventurado os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, você vê que a leitura, louvado seja Deus, da palavra de Deus, traz consigo uma benção. Louvado seja o Senhor. O salmista, Eminácia, Calabaço, o salmista no Salmo 1, ele diz o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí ele vai falar ali nos versículos seguintes as bênçãos. Louvado seja Deus para este, para esta, que medita na palavra de Deus de dia e de noite, que tem prazer de meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Uma pessoa que tem prazer, glória a Jesus, em meditar na palavra de Deus, ela não medita só quando ela está afim, não. Ela medita todos os dias, no caso que o salmista fala, de dia e de noite. E aqui no livro de Apocalipse, temos 7 bênçãos. 7 bênçãos, louvado seja Deus, para aqueles e aquelas que meditam na palavra do Senhor, que lê a palavra de Deus. É claro que nós não devemos somente ler. O texto aqui fala no versículo 3, bem-aventurados que leem e os que ouvem. Então não é para você pegar, não é que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui para pegar a palavra de Deus, como se fosse um livro qualquer, não, tá? Tem que ler, ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Louvado seja Deus. A leitura dessa profecia traz consigo uma promessa de bênção. A leitura em vista não é apenas mental. Nós devemos também guardar, levar a sério e pôr em prática as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Essa é a primeira das 7 declarações significativas de bênção ou bem-aventurança que tem aqui no livro de Apocalipse, né? Eu vou destacar aqui 7. Louvado seja Deus, e essa aqui é a primeira. Bem-aventurado, versículo 3. Bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouvem. Segunda, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Terceira, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o assaltante. Ó, bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim
não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Quarta, Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Quinta, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Sexta e sétima. Apocalipse capítulo 22 é o versículo 7 e o versículo 14. A sexta e a sétima, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 e o versículo 14. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia desse livro. Verso 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor dos Exércitos. 7 é o número da perfeição e ele vai aparecer várias vezes por todo o livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do setuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. Né? Eu gravei um vídeo antes de entrar, louvado seja Deus, gravei um vídeo antes de entrar, falando o que isso significa, né? Falando o significado disso daqui. Louvado seja Deus, muito tremendo, né? Louvado seja Deus, aquele que é, versículo 4, aquele que é, que era e que há de vir, né? Que significa que Deus, ele não existe só agora. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, mas que sim, ele sempre existiu, aquele que é, que era, que há de vir, sempre existiu e sempre existirá. Versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém? O fraseado aqui pode significar que os cristãos já constituem um reino e são sacerdotes nessa existência. Eu te convido a meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2, somente o versículo 9, que diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Versículo 7 de Apocalipse, capítulo 1. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Olha, isso aqui é muito interessante, presta atenção. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até mesmo aqueles que o transpassaram, né? Por que eu disse que é muito interessante para você prestar atenção? Porque quem medita nesse texto aqui pode pensar que são aqueles que realmente o machucaram, o feriram, hã? E aqueles que, louvado seja Deus, passaram dessa já para outra sem aceitá-lo, louvado seja o Senhor, não é desses que a palavra está a falar, tá? Espera que eu vou já já, louvado seja Deus, dar o significado aqui para você entender. Louvado seja Deus. Ó, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém? Louvado seja Deus. Aqui está se referindo aos judeus. Amém, meus irmãos? Aqui está se referindo aos judeus. E essa passagem aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente o que está escrito no livro de Daniel e no livro de Zacarias. Quando você medita no livro de Daniel, quando você medita no livro de Zacarias, você vai ver muito parecido com o que está escrito aqui. Parece que copiou e colou. Louvado seja Deus. Mas é exatamente isso, é exatamente, louvado seja Deus, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que diz: E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi alguém semelhante a um ser humano que vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmo transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Agora presta atenção. A referência aqui, lamentação, é entendida muitas vezes como a resposta daqueles, louvado seja Deus, para quem é tarde demais para ser salvo. Louvado seja o Senhor. Mas, pelo que vemos aqui no contexto de Zacarias, indica que a lamentação será um arrependimento verdadeiro, ligada à salvação, mesmo para aqueles que o perfuraram, mesmo para aqueles que o transpassaram, como eu falei anteriormente, ou seja, para os judeus, não é mesmo? Para os judeus. Louvado seja o Senhor. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus. Aí no final, às vezes eu coloco no final, né? Às vezes eu coloco no final uma. Eu vou botar aqui só um trechinho para vocês entenderem. Bota isso aqui às vezes, ó. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Às vezes eu coloco aí no final, aí sou eu falando. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso aí sou eu falando. Louvado seja Deus. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Alfa e Ômega, meus irmãos e minhas irmãs. Para quem não sabe, louvado seja Deus, são aqueles. Perdão. Oh, meu Jesus. Alfa e Ômega, meus irmãos e minhas irmãs, significa a primeira e a última letra do alfabeto. Louvado seja Deus. Do alfabeto grego. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega.
o princípio e o fim. Louvado seja Deus. Versículo 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha, louvado seja Deus. A tradição indica que o apóstolo João ele foi exilado pelo Império Romano Domiciliano. Louvado seja Deus. Domiciano. Glória a Jesus. Domiciano, Império Romano Domiciano. Em uma colônia penal na ilha de Patmos, cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, por volta de 95 depois de Cristo. Versículo 10. E no dia do Senhor, né? No dia do Senhor, no dia do Senhor, e no dia do Senhor, no dia do Senhor, louvado seja Deus, glória a Jesus, é como se fosse o primeiro dia da semana, é como se fosse, não, é o primeiro dia da semana, louvado seja Deus, que no caso é os domingos, glória a Jesus, amém? E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta. Aqui no Espírito se refere ao estado espiritual no qual João se encontrou quando recebeu as visões do Apocalipse. Louvado seja o Senhor, né? Glória a Jesus. Essa expressão aqui no dia do Senhor provavelmente se refere ao primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição, que se tornou o dia de adoração, né? Não sei se nós podemos falar dessa forma. Acabou se tornando o dia de adoração. Louvado seja Deus. Você pode prestar atenção que a maioria das congregações, até os dias de hoje, é como se o culto principal fosse no domingo. Quem já prestou atenção? É como se o culto principal fosse no domingo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. E quando nós meditamos no livro de Atos e no livro de 1 Coríntios, nós temos uma noção disso que eu estou a falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 7 diz: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Meu Deus do céu. Continuou falando até a meia-noite. Jesus, e às vezes nós traz uma mensagem, a gente faz um esforço, louvado seja Deus, para trazer um ensinamento para este povo e o povo não quer ouvir. Louvado seja Deus. E o povo aqui está alegre ouvindo as palavras de Paulo, independente do horário, né? Infelizmente tem congregações que se passar um pouquinho do horário, o povo já está se maldizendo. O que você foi fazer no culto? Para que foi? Tem gente que entra aqui e sai. Para que entra? Não vem, não. Você acha que eu preciso de você? Hein? Eu preciso só de Deus. Glória a Jesus. Hein? Não, aliás, não é precisar, né? A palavra certa seria depender, né? Porque precisar, nós precisamos uns dos outros como igreja, mas deixa eu me explicar. Louvado seja Deus. Eu não preciso daqueles e daquelas que se dizem crente, né? Como o apóstolo Paulo fala, para a gente se apartar daquele, de todo aquele que se dizendo crente. E aí ele vai dizer lá uma série de coisas, né? Dentre elas, avarento. A gente chamou o povo aí para contribuir. Eu não acredito, não. Eu não acredito que ninguém tem R$100 para ajudar o negócio lá da família. E eu disse para Deus que eu não vou pedir mais, não. Eu não vou pedir mais, não. Louvado seja o Senhor. Na hora que tiver, a gente vai estar ajudando lá essa família. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com sua renda, e aguarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Você vê que Paulo está dizendo aqui,
no primeiro dia da semana. Louvado seja Deus. Então, é algo, parece que ficou assim, né? Louvado seja Deus. É como se fosse um dia principal, mas é claro que nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Temos que nos alimentar todos os dias, meus irmãos, minhas irmãs. Paulo passou em um determinado local ensinando anos a palavra de Deus para aquele povo. Versículo 11 de Apocalipse, capítulo 1, diz que dizia: escreve em um livro, louvado seja Deus. Vou repetir o versículo 10 para que todos entendam, para uma melhor compreensão de todos, amém? Eu vou tentar de todas as formas, ser bem direto nas mensagens, né? Com o objetivo, pensando naqueles e naquelas que vão entrar depois. Evitar conversas. Evitar mais conversa, né? A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, então vou procurar ser mais objetivo e mais direto, com o objetivo de alcançar outras vidas, alcançar outras almas. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, pessoas que vão entrar no vídeo e vão ser abençoados por esse ensinamento poderoso da palavra de Deus. Versículo 10. No dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vê que anteriormente nós falamos que a gente vai ver muito isso no livro de Apocalipse, o número 7, louvado seja Deus, que representa a perfeição, louvado seja Deus. Então, aqui nesse caso aqui, as 7 igrejas locais, elas foram escolhidas dentre todas as igrejas na Ásia Menor para servirem de exemplos dos tipos de realidade que se desenvolvem na vida da igreja. Louvado seja Deus. Então, quando você for ver lá a carta a essas 7 igrejas, você vai ver, louvado seja Deus, a gente vai trazer aqui também, louvado seja Deus, um estudo sobre cada um, até já preguei sobre algumas, louvado seja Deus, mas a gente eu vou me esforçar para fazer uma playlist aqui do livro de Apocalipse, louvado seja Deus, e aí a gente fala sobre cada uma dessas igrejas, mas se você já quiser se adiantar, quando você vai meditar lá nas cartas, louvado seja Deus, a essas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você vai ver que realmente aquilo ali a gente vê acontecendo nas igrejas atuais também. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta direção. Então, essas cartas é para servir de exemplos, louvado seja Deus, de todos os tipos de coisa, né? Que louvado seja Deus, que eu posso dizer que de certo modo tem acontecido também nas igrejas nos tempos atuais. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta palavra. Versículo 12. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Eu quero que você decore isto aqui e não esqueça. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro aqui representa as 7 igrejas. Olha o 7 aqui novamente. Representa as 7 igrejas. Louvado seja Deus. Então, eu não quero que você esqueça isso. Louvado seja Deus, porque mais lá na frente, louvado seja o Senhor, nós vamos ver as 7 estrelas, que significa o quê? As 7 estrelas significam os anjos de Deus, os anjos das 7 igrejas. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então,
Os candelabros, os 7 candelabros de ouro representam a igreja, e mais lá na frente, daqui a pouquinho, a gente vai meditar sobre as 7 estrelas, louvado seja Deus, que representa os 7 anjos das igrejas, e nós vamos falar sobre o significado disso. Então, não esqueça aqui o versículo 12. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas, como nós falamos, né? Versículo 13. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano. Veja, o que é os candelabros? São as 7 igrejas. E entre os candelabros, ou seja, entre as 7 igrejas, alguém semelhante a um ser humano. Vestindo... Isso aqui deve ter sido muito tremendo, hein? Meu Deus do céu, que tremendo. Emanto calavacena vacío. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés. Louvado seja Deus. E um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos como uma chama de fogo. Os seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Então aqui, ó, louvado seja Deus. Aqui você está vendo sobre as 7 estrelas, ó. E entre os candelabros, glória a Jesus, louvado seja Deus, louvado seja. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Então as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. Que são o quê? As 7 igrejas, representada aqui pelo quê? Pelos 7 candelabros que João está vendo. Então, o mundo espiritual, ele é muito incrível, é muito lindo. Meu Deus do céu. Tem coisas aqui que não tem nem como falar, porque, meu Deus, aqui passa todo tipo de criatura, né? Então, algumas coisas a gente fala, algumas coisas a gente não fala. Louvado seja Deus. Algumas coisas, louvado seja Deus. O desejo do meu coração é que uma parte das pessoas que ouvem uma mensagem como essa desperte para buscar os dons do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui uma visão linda. Ele está em espírito. Louvado seja Deus. João está em espírito. Ele foi arrebatado, ele está em espírito e está tendo uma visão aqui, 7 candelabros. E aí, talvez, quando a gente vê algo assim, a gente fica pensando, 7 candelabros. Entende? Mas aqui representa o quê? As 7 igrejas. Louvado seja Deus. E Deus, o Senhor aqui está com 7 estrelas em suas mãos. Louvado seja Deus. Em sua mão direita, perdão. Representado o quê? Pelos 7 anjos das 7 igrejas. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. A espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, que estava saindo da sua boca, simboliza o poder da palavra de Deus para julgar. Eminácia, calabachurião de corré, de que mimidio, emanto, calavacena, vaciodio. O poder para julgar. Com base em quê? Na palavra de Deus. Veja o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Louvado seja Deus. Juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja Deus. Deus, ele sabe muito bem quais são as intenções do nosso coração. Deus, ele conhece os nossos pensamentos muito bem. É por isso que o salmista, determinada vez, ele vai falar e dizer, Senhor, presta atenção. Olha, Senhor, sonda o meu coração
e o meu pensamento, pois o Senhor me conhece muito bem. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho correto, me guia pelo caminho da justiça, me guia pelo caminho que agrada a ti, Senhor. Anjo que no place subiergue mimijo, emanto calavase navasio, navasi calavasi yojo, mimicanta labá, sorianda labá, urianda labá, sorianda labá. Você tem coragem de pedir para Deus sondar o teu pensamento e o teu coração aí agora? Pois ele sabe muito bem o que está nesse coraçãozinho aí. Ele sabe muito bem o que está aí dentro desse pensamento aí, dentro dessa cabecinha aí. Sabe? Hã? Ele sabe muito bem, você está aqui, e ele sabe no que é que você está pensando. É, sabe sim. A face do Filho do Homem, como o sol, quando brilha em sua força, era uma lembrança, posso dizer que até normal para João, né? Vamos dizer assim. Como assim, pastor? Uma lembrança normal para João? Hã? Olha a visão que João está tendo aqui, né? A espada saindo da boca, o rosto como o sol. Eu estou falando dessa parte aqui do rosto. Louvado seja Deus. Aqui, ó, aqui o versículo 16, o finalzinho, ó. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Então isso aqui, isso aqui para João deve parecer normal. Com base em quê? No monte, quando Jesus se transfigurou diante deles, João estava lá. João estava lá, estava quem? Estava Pedro, Tiago e João. Hã? E aí eles viram o quê? Eles viram o Senhor Jesus se transfigurar diante deles. Eles ouviram a voz do céu, eles ouviram Moisés e Elias conversando com Jesus. Eminácia, calabaço, Oriondeco. E eles viram, louvado seja Deus, o rosto do Senhor Jesus assim, dessa mesma forma que está aqui falar no livro de Apocalipse. Veja, Mateus 17, verso 2. Ali ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então veja que como isso aqui João já estava familiarizado, né? Digamos assim. Volta para Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 17. Louvado seja Deus. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. A autoridade de Cristo sobre as chaves do inferno e da morte foi afirmada quando ele declarou que edificaria a sua igreja, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Emanto calavase navaciodio. Meu Deus do céu. Essa autoridade será exercida quando a morte e o Hades forem esvaziados e em seguida destruídos no julgamento do grande trono branco, lá no capítulo 20 de Apocalipse. Veja, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante diz: Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro,
o livro da vida. Emanto calavacena vaciojo. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida. Será que o teu nome está escrito lá? Hã? E se o grande dia for agora? Angioquinoplace subergemimidio. E se o grande dia for agora? Hã? O que tens preparado? Louco! Hoje pedirão a tua alma. Hã? E se o grande dia não for hoje, mas se hoje for o último dia para você? E aí? Teu nome está escrito no livro da vida? Eita Jesus! E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Então a pessoa pensa que é só aceitar Jesus, né? Não quer fazer uma ação social, não quer ajudar o próximo, não quer fazer nada. Não quer fazer nada para Deus. A pessoa só quer aqueles que ainda querem ouvir, né, a palavra de Deus. Tem uns que só quer ouvir, não quer se consertar, enfim. Tem que fazer alguma coisa para Deus. Tudo que você faz está escrito nesse livro. Olha o que a palavra está dizendo. Louvado seja Deus. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. A obra está precisando de ajuda financeira. Eu vou deixar aqui no rodapé a chave Pix para você que deseja semear nessa obra. Amém? Você que acredita que essa obra é uma obra de Deus, eu vou deixar aí na tela aí. Louvado seja Deus. Aqui tem 2 pessoas que ofertou hoje, né? Aqui não é lá para casa, não é para casa, tá? Então estou prestando conta aqui. Louvado seja Deus. Chegou 2 contribuições. Patrícia Araújo do Nascimento e Jane Cássia Carvalho do Nascimento. Amém? Então aqui não é da casa. Segue lá a contribuição para ajudar na casa lá, a irmã Sebastiana Alves da Silva. Louvado seja Deus. E hoje nós fizemos 2 vendas e colocamos a nossa parte ali também. E aí vai ajudando. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Deixa eu mostrar aqui, né? Porque a última vez que eu mostrei, o semear estava com R$100, que é esse da irmã, né? Louvado seja Deus. Então, presta atenção que eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui ao vivo. Eu não tenho besteira com nada, não. Isso aqui é transparência com a obra de Deus. Embora eu não deva estar fazendo isso aqui ao público, né? Porque nem todo mundo ajuda. Então, o que a gente está vendendo, a gente está colocando lá. Louvado seja Deus. Dá para ver aí? Ó. Amém. Glória a Jesus. Aqui foi acrescentado aos R$100 que a irmã mandou ontem. Tá bom? Então, estou prestando contas aqui. Louvado seja Deus. Não é para mim estar fazendo isso aqui, não. Não sei nem porque que eu fiz, mas enfim. Foi o impulso. Que é para mim estar prestando conta é com quem é comprometido, né? Não com quem não é. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Olha. Então, abriu-se um outro livro. O livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. Tudo que você faz está registrado. De acordo com as suas obras realizadas. Abre a tua Bíblia, abre. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Você que chegou atrasado, você que só chega atrasado, a mensagem é 7 horas. Por isso que hoje eu fui logo direto ao ponto. Louvado seja Deus, com o intuito daqueles e daquelas que vão ver depois, né? Às vezes a gente passa aí 10 minutos esperando aqueles que não vêm chegar. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então a gente vai entrar logo assim, agora direto ao ponto. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Versículo 12, o finalzinho. Abre aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, o finalzinho, ó. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros,
de acordo com as suas obras realizadas. Versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Emanto calavacena vacilho. E aí, Jesus, é melhor avançar, né? Vou só ler só aqui o finalzinho aqui novamente, ó. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O mar entregou os mortos, versículo 13. O mar entregou os mortos. Perdão, eu falei errado. Eu falei Apocalipse capítulo 1, que é a mensagem que nós estamos meditando, mas essa aqui é em Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as obras realizadas. Versículo 13 de Apocalipse 20. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Versículo 14 e 15. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí? Teu nome vai estar escrito no livro da vida junto com boas obras? Ou tu vai ser lançado no lago de fogo? Eita, Jesus. Versículo 19 de Apocalipse, capítulo 1. Louvado seja Deus. Você vê que mesmo a gente se esforçando para ir direto ao ponto, né? 42 minutos. Mesmo se esforçando para ir direto ao ponto, tá vendo? Aqui é um estudo, né? Glória a Jesus. Tem paciência aí, meus irmãos. É bom aprender a palavra de Deus. Versículo 19. E 0800, hein? De grátis. Ó, versículo 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas. Olha aí. Que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros. Eu falei para você decorar, né? Agora eu não vou repetir o que é que significa, eu já falei. Já falei anteriormente aí. Ó, versículo 20. Como é que pode? Ainda nem almocei e tô assim. Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro, que nós já falamos o que significa anteriormente. Louvado seja Deus. Mas aqui no texto, tá novamente, ó. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora presta atenção aqui, ó. Esse finalzinho aqui. Aqui é uma nota de estudo. Louvado seja Deus que eu vou compartilhar com vocês, que diz assim, ó. Talvez os anjos das 7 igrejas aqui mencionadas atuassem como que o povo chama, né? Eu fiz aqui uma junção de nota de estudo com o meu linguajar. Talvez os anjos das 7 igrejas aqui mencionados atuassem como que o povo chama muito, né? Dos anjos da guarda. Só que nesse caso aqui, esses anjos é para os membros dessas igrejas. Louvado seja Deus. E eu me lembro, sabe? Eu me lembro que antes do Senhor confiar a nós o ministério, e até mesmo antes de conhecer essa palavra, eu me refiro à revelação da palavra, né? Glória a Jesus, ao entendimento desta palavra, louvado seja Deus. O Senhor disse, se não me falha a memória, tem esse vídeo gravado aqui, que o Senhor disse que 3 anjos andariam com esse ministério. Louvado seja Deus. 3 anjos
andariam com esse ministério. E aí eu entendi perfeitamente 2. O terceiro me vem algumas coisas, sabe. Louvado seja Deus. Quem acompanha a gente já ouviu eu falando sobre isso, e inclusive até falando sobre quem são os anjos, quem são esses os 3 anjos que eu penso ser. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, né. Já falei aqui algumas vezes já falei. Louvado seja o Senhor dos exércitos. E aí, no livro de Hebreus, louvado seja Deus, no livro de Hebreus, tem uma mensagem muito linda a respeito dos anjos, né. Que quando o Senhor falou isso comigo, me alegrei, mas tipo assim, eu não entendia muito bem, né. Não entendia muito bem. E aí quando a gente vê em Apocalipse, uma determinada passagem, o anjo repreendendo João, né, o João vai se prostrar ali para o anjo, e aí o anjo diz assim: "Olha, se levanta, eu sou teu conservo, teu, dos teus irmãos e de todos aqueles e aquelas que obedecem à palavra de Deus e pratica. Louvado seja o Senhor dos exércitos". E no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: "Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação?" Hum? Muito forte. Glória a Jesus. Eu estou querendo me lembrar aqui se tem esse vídeo gravado no YouTube, quando Deus falou para mim, louvado seja Deus, que 3 anjos andaria com esse ministério. Depois quando tiver hoje não vou fazer isso não, acho que eu vou descansar. Estou me sentindo um pouco cansado. Louvado seja Deus. Eu vou louvado seja Deus. Depois, não sei se hoje ainda, não sei. Louvado seja o Senhor. Se der certo hoje ainda eu vou estar olhando ali, vou estar olhando com calma. Por isso que é bom as playlists, né? Por isso que é bom as playlists. Louvado seja Deus, que aí você vai vendo as coisas organizada, né? Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Você já deixou seu like? Louvado seja Deus. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças nós te damos, meu Deus amado, graças nós te damos, meu Deus querido, por esta maravilhosa e rica oportunidade. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te suplico, meu Senhor, que neste momento de oração, o Senhor visite os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles e aquelas que têm o desejo realmente de morar no céu, aqueles e aquelas que verdadeiramente querem ir morar na glória. Emanto calavase navaciodio, aqueles e aquelas que verdadeiramente querem morar contigo no céu, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Tenha misericórdia, meu Senhor, de cada um de nós. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa nos direcionar a cada dia, que o teu Espírito Santo possa convencer essa criatura, meu Deus, cabeça dura, que só te busca quando quer, quando tá afim, quando tá na luta, quando tá na prova. Oh, Senhor, que o teu Espírito Santo possa convencer-nos de todo mal, de todo pecado, pois não sou eu que vou fazer isso não, Senhor. É o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado,
que convence a mulher do pecado, da maldade, do engano, a largar o que não agrada o Senhor. Meu Deus e meu Pai, unge a nossa cabeça com teu santo óleo, Senhor. Nos reveste de toda a armadura de Deus. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós tenhamos parte contigo, Senhor, na nova Jerusalém. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Aqui está, Senhor, o que está no semear e o meu dízimo e oferta, meu e da irmã Natália. Do jeito que eu ensino é o que eu faço, Pai. E assim como eu peço para o teu povo, eu peço para nós também. O Senhor sabe o que foi vendido, louvado seja o teu santo nome, e o valor que nós colocamos aqui, Pai. Do dízimo e da oferta e do semear. Semear, dízimo e oferta. Junto, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que de maneira alguma eu me apresente diante de ti de maneira fraudulenta, como a sua palavra diz. Maldito, malditos, maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira fraudulenta. Não estou pedindo para mim, Pai. E também não vou pedir mais, não. Ah, meu Deus, o Senhor sabe do meu coração. Pensa num negócio chato. Hã? Acho que eu sou igual Moisés. Pensa num negócio chato, Senhor. Tem misericórdia da minha alma, meu Deus. Não vou pedir, não. Não vou pedir mais, não, Senhor. É chato, parece que a gente fala. Parece que quando a gente fala, parece que o povo endurece mais ainda o coração. Vai queimando, Jesus, esse demônio terrível da avareza. Vai queimando, Jesus, esse demônio, esse espírito maligno da avareza. Essa pessoa que tem condição de ajudar o próximo e não ajuda, está em pecado. Abre os nossos olhos, meu Deus. Abre os nossos olhos, meu Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa a nossa vida, meu Deus. Abençoa a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, daqueles e daquelas que contribuíram nesse dia de hoje também, ó Pai. Olha para o teu povo, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eterno, santo Deus, Pai celestial, quando estávamos no mundo, gastava até o salário todo, dava não sei quanto no uísque, dava não sei quanto para ir parecendo uma prostituta, numa vestimenta de prostituta para ir para a festa, parecendo uma garota de programa e achava que estava arrasando, mas não tem coragem de dar para a obra. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Eu só estou pregando o que eu vivo, o que eu faço, Senhor. Tenha misericórdia de cada um. Tenha misericórdia de cada uma, meu Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que se esforçam para ir morar no céu. Tome em tuas mãos, meu Deus, aqueles e aquelas que estão atravessando um momento difícil. O Senhor sabe muito bem quem é quem. O Senhor sabe quem pode e quem não pode, meu Deus. Visita esse irmão, essa irmã. Tem aqueles que pode, tem aqueles que não pode, e tem aqueles que administra muito mal aquilo que o Senhor lhe dá. Meu Deus do céu, tem misericórdia, meu Deus, desse povo. Oh, meu Senhor, que eu venha junto com a irmã Natália, junto com esse irmão, junto com essa irmã, que quer verdadeiramente ir morar no céu, continuar avançando, Senhor.
sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, sem olhar para trás. Que nós venhamos seguir, meu Deus, no ministério da palavra, que nós venhamos seguir, meu Deus, no ministério da oração, que nós venhamos seguir, meu Pai amado, meu Pai querido, fazendo aquilo que agrada a Ti, aquilo que alegra o Teu Espírito Santo e não o que entristece. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, suplicamos e rogamos a Ti, ó Deus, nos dá uma boa noite de sono, bons sonhos, um dia que se aproxima de vitórias, de paz, de bênção, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento, Senhor, a cada dia, para compreendermos as sagradas Escrituras. Oh, meu Deus, não nos deixes confundido, ó Pai. Oh, meu Senhor, não nos deixes confundidos, não nos deixes enganados em nossos próprios pensamentos. Como a tua palavra diz, o coração do homem é enganoso. Ó Senhor, abre os nossos olhos espirituais diariamente. Dai-nos entendimento, meu Deus. Dai-nos entendimento, meu Pai, da tua santa palavra, para que nós diariamente, meu Deus, venhamos ter uma língua erudita, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, desse irmão, dessa irmã, problemático, complicado, cabeça dura, que não quer nada com nada. Tenha misericórdia, meu Deus, desta alma. Eu te suplico, Senhor, tenha misericórdia desta vida, Senhor amado. Tenha misericórdia, meu Deus. Eu suplico a Ti, pelas Tuas infinitas misericórdias, ó Pai, para com aqueles, para com aquelas que o Senhor confiou a nós, que o Senhor confiou a mim os cuidados, ó Deus. Eu sei que as ovelhas não são minhas, eu sei, meu Deus, que as ovelhas não são nossas, eu sei que as ovelhas são Tuas, ó Pai. Oh, meu Deus, tenha misericórdia dessa ovelha problemática. Tenha misericórdia, meu Deus, dessa ovelha que às vezes parece querer alguma coisa contigo só quando tudo vai mal. Eu te suplico, meu Deus, para que nós não venhamos deixar de alimentar essa ovelhinha que é obediente a Ti, essa ovelhinha que é mansa, humilde de coração, essa ovelhinha, meu Deus, que tem amor a Ti e a Tua obra, ó Pai. Que nós não venhamos, meu Deus amado, meu Deus querido, de maneira nenhuma, Senhor, ser negligentes ao ensino, para que essas ovelhinhas não venham morrer de fome, ó Pai, para que essas ovelhinhas, meu Deus amado, que são obedientes a Ti, não fiquem dispersas por aí, andando, meu Deus, de um lugar para o outro, desesperadas, parecendo abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Quantos e quantas, meu Deus, neste domingo passado, parecia estar tudo desgarrada, parecia estar tudo perdida, Senhor. Me dá forças, meu Deus, para não olhar para isso. Me dá forças, meu Pai, para mim não ficar olhando para quem não quer nada com nada. Mas são almas, Senhor, são pessoas, meu Deus, problemáticas, cabeça dura, mas são pessoas, Senhor, e ainda estão vivos, e ainda estão vivas, ó Pai. Por tantas e tantas vezes eu tenho pregado, Senhor, que enquanto está vivo, a saída, enquanto está vivo,
Tem solução para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para você. Aceita o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu único Senhor e Salvador, e passa a obedecer à palavra de Deus, e passa a ser obediente à palavra do Senhor, a sã doutrina, o santo ensino, o que diz as Escrituras Sagradas. Passe a obedecer, meu irmão, passe a obedecer, minha irmã. É melhor para você, é o melhor para você. Essa palavra de Deus que Deus deixou para nós, de Gênesis a Apocalipse, é uma verdadeira carta de amor que nos instrui como ir morar no céu. Emanto calavase navaciodio. Senhor, me perdoa, Pai. Eu tô cansado, Senhor. Tô cansado, Pai. Dá força, Senhor. Renova minhas forças, Pai. Tô cansado de lutar por quem não quer nada. O Senhor sabe do meu coração. Estou cansado, Pai. Me ajuda, meu Deus, a resgatar mais um. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, a resgatar mais uma que tem sido tragado pelo diabo, que tem sido levado para os prazeres do mundo. Me dá força, Senhor, para ganhar mais um, para ganhar mais uma. A tua palavra diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E assim eu creio, meu Deus. E assim eu creio, meu Pai. Só me dá força, Senhor. Só me dá forças, Pai. Eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Restaura as nossas forças. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas forças. Restaura, Senhor, o Teu tabernáculo, o Teu templo e morada do Teu Espírito Santo, ó Pai. Unge a nossa cabeça com o Teu santo óleo. Nos reveste de toda a armadura de Deus. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, toma nossa vida em Tuas mãos, Pai, e fica conosco todos os dias da nossa vida, meu Deus, por todos os dias da nossa vida, meu Pai. Nós oramos a Ti e nós continuaremos Te suplicando, meu Deus, pela Tua ajuda, pelos Teus dons, pelos dons do Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, que Ele venha, Senhor, ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aperfeiçoa o Teu poder sobre a nossa fraqueza, Senhor. Aperfeiçoa o Teu poder sobre a nossa fraqueza, ó Pai. Aperfeiçoa, Senhor, o Teu poder. Como o Senhor disse para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na Tua fraqueza. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que essa mensagem, meu Deus, possa, em nome de Jesus, despertar aqueles e aquelas que estão dormindo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. É o que nós oramos, Senhor. Pedimos e já Te agradecemos, crendo na resposta e no milagre.
Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, te suplicamos que todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida sejam apagados, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra no livro de Efésios, capítulo 6, com o escudo da fé, com o escudo da fé, com o escudo da fé, apagareis todos os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus. Tudo que o nosso adversário preparou contra a nossa vida, tudo que o nosso adversário preparou contra a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, contra a minha vida, contra a vida da irmã Natália, contra a vida desse irmão, dessa irmã, que ora comigo, que clama comigo, neste momento, nesta hora, sejam todos apagados em nome de Jesus. É o que nós oramos, Senhor. Pedimos e já te agradecemos, crendo na resposta e no milagre. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do nosso amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tchau, povo de Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.